Programa A Jornada é Sua, com Gabi Lacerda. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre auto-amor e necessidade de compartilhar a sua dor. Precisamos falar sobre isso. Atualmente nós vivemos uma época em que nós temos vários meios de comunicação, o que é muito importante, a meu ver, o que é muito relevante e significativo. Mas, nessa era da informação, onde tudo chega tão rápido e ao mesmo tempo agora, a gente precisa se atentar para algumas questões que aparentemente não fazem tanta diferença, mas que energeticamente modifica a nossa vibração, modifica a nossa troca, modifica os nossos relacionamentos. Se você hoje conversar com qualquer pessoa e você perguntar para ela como é que foi a história de vida dela, certamente ela vai trazer no topo do discurso as suas dores. É como se nós tivéssemos aprendido a valorizar mais aquilo que nos incomoda, aquilo que nos machuca, do que aquilo que nos trouxe algo de positivo em nossa caminhada e em nossa personalidade. A bem da verdade é que todos nós aqui temos histórias tristes para contar. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você já parou para pensar por que é que você compartilha as suas dores? Muitas vezes para quem não vai poder te ajudar, ou no ambiente de trabalho, que é composto por pessoas, por colegas, e não, de fato, amigos, pessoas que vão realmente poder lhe ajudar, lhe orientar, e lhe conduzir a um processo de soma e não de vitimização? Precisamos fazer essa pergunta. Qual é a minha intenção ao compartilhar com o outro a minha dor, os meus problemas? Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a gente já vai abrindo o nosso baú. Desde que eu gravei o vídeo falando sobre a minha fertilização, eu passei a receber centenas de mensagens de pessoas que não me conhecem, mas que enxergam em mim um caminho para desabafar as suas dores. São cartas, são parágrafos, algo com muitos detalhes. E eu já entendi que o processo de cura dessa pessoa já se inicia nesse desabafar. Mas, para isso, ela precisa fazer essa pergunta. Qual é a minha intenção em compartilhar com Gabriela a minha dor, os meus abortos, o meu fracasso na fertilização, os meus dramas de família? Ela nem me conhece. E se a resposta, por exemplo, for: nossa, depois que eu escrevi esse desabafo, eu vi quantos caminhos automáticos eu segui. Eu poderia ter refletido melhor aqui nessa fase, eu poderia ter sido mais flexível com o meu médico, eu poderia ter repousado mais. Aí sim, aí valeu a escrita. Mas se for apenas para desabafar, reavalie esse comportamento. Não faz bem nem para você, e nem para Gabriela, e nem para Joana, e nem para Paula.
Quando a gente se ama, quando a gente já compreende a filosofia do auto-amor, a gente sabe que a gente precisa compartilhar as nossas dores com pessoas que vão de fato, estão preparadas para atender aquela minha necessidade. E na sociedade que a gente se encontra, um caminho é o psicólogo, é um terapeuta. Em meus processos, quando eu pude pagar psicólogo, quando eu tive acesso por meio do meu plano também, eu fui, foi maravilhoso o trabalho. Mas eu já passei por experiências em que não pude, inclusive a fertilização. Eu não pude fazer um tratamento psicológico por uma questão financeira mesmo, já que eu tinha pedido demissão para poder me dedicar a compreender melhor esse chamado numa perspectiva espiritual. Então eu fiz os exercícios de autoconhecimento, eu busquei, eu procurei, eu comprei livros sozinha mesmo. E um dos pensamentos que chegaram até a mim, esse pensamento me marcou demais, que é do Ravi Shankar, da Arte de Viver, né, um mestre indiano, e ele fala o seguinte, ele fala: compartilhe seus problemas apenas com Deus e a sua alegria com todo mundo. Essa visão, a meu ver, me libertou demais. Porque antes da fertilização, eu tinha uma certa tendência mesmo a achar que todo mundo era meu amigo, e eu não só compartilhava coisas tristes, como coisas alegres também. E eu terminava sendo um baú aberto, e eu terminava também sendo uma carroça vazia, que é uma parábola que eu sempre conto, né? Quem me acompanha já sabe, que essa parábola diz que, né, pai e filho conversavam na rua, uma rua de barro, e aí de repente surgiu um barulho. E aí esse barulho chamou a atenção do filho, do menino, que perguntou: pai, que barulho é esse? E o pai respondeu: é de uma carroça. Aí o menino fez: como o senhor sabe? E ele disse: é de uma carroça vazia, na verdade. Porque quanto mais barulhenta, mais vazia a carroça. Poucos minutos depois, virando a curva, quem aparece? A carroça vazia. Os dois deram risada. E a moral da história é a seguinte: quanto mais barulho a gente faz, quanto mais necessidade de falar das nossas dores, de contar detalhes e de se colocar numa posição de vítima, de coitadinha, você precisa saber o que eu passei, a vida é muito cruel comigo. Isso revela uma falta de preenchimento espiritual, uma falta de sentido de vida, de propósito de vida. E o auto-amor, ele vai convidar você a chegar a esse ponto, a compreender para que eu estou passando por essa situação. Qual é a finalidade desse obstáculo, desse problema, dessa angústia? E a sua resposta vai vir da sua quietude, do seu processo de meditação, da sua respiração consciente. Não vai ser falando a todas as pessoas que chegam até você sobre como é que você se sente em relação a um desafio. Não é tão simples a gente romper esse padrão. Quando a gente aprendeu, por meio da vitimização, conquistar muitas coisas, inclusive a piedade alheia. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição para a gente se sentir amado. E o que é que está por trás dessa ideia? A necessidade de aceitação. Aquela velha história: não sou merecedora de amor, não sou boa o suficiente. Então eu preciso
compartilhar a minha dor, porque aí eu sei que a outra pessoa vai se sensibilizar e vai manter em mim aquele padrão infantil. Não caia nessa armadilha. Seja lá qual problema você esteja passando, olhe para ele de frente. Vá fazer o seu dever de casa. Vá estudar a si mesma. Vá procurar ajuda psicológica. Vá buscar algum apoio espiritual. Você pode fazer isso sozinha, por meio de leituras, ou você pode escolher um lugar para você ir uma vez por semana, um espaço que venha mesmo a lhe elevar, que faça você reconstruir crenças limitantes em torno da fé e do amor do Criador. Não adianta também você buscar um lugar que Ele coloque nessa posição de sofredora, como se o amor de Deus não passasse por você. Outra armadilha. Por isso que a quietude vai levar você ao patamar que você precisa estar, que é o do auto-amor, reconhecendo e amando todas as suas partes, acolhendo a sua sombra, reencontrando em você o seu DNA divino. Está tudo em perfeita ordem. Tudo que acontece com a gente faz parte de um grande mistério maravilhoso, aparentemente desfavorável, em especial para o nosso ego. Mas depois que a gente se permite subir a montanha, enxergar toda a vista que nos espera, é algo sobrenatural. E certamente você vai se perguntar: por que é que eu tive tanto medo? Se o que me esperava era a luz. Suba a sua montanha, sinta as suas dores, peça ajuda especializada, fortaleça a sua fé em você e na sua divindade. Resgate a sua identidade celestial e transmute essa dor em amor. O movimento é seu. Você é 100% responsável por tudo isso que você atraiu, que lhe dá o direito e lhe permite recomeçar e fazer diferente. Sem culpa, com autorresponsabilidade, sempre. Não permita que essa incerteza lhe leve para um lugar escuro, sem esperança, como se você estivesse sendo castigada. Quebre essa necessidade de compartilhar com as outras pessoas a sua dor. Recolha-se, aquiete-se, guarde-se, faça uso da lei do silêncio, peça respostas à sua divindade. Abrace uma árvore. Expresse seus talentos. Crie um ambiente favorável para você se desenvolver. Estabeleça um motivo real para viver feliz. O que é que faz você acordar hoje? Inicie um projeto bacana, útil para a sua comunidade, para o seu bairro,
para a sociedade. Dê ao outro aquilo que você quer receber. Então, se nesse momento, se a sua dificuldade hoje tem a ver com a gravidez, abençoe as grávidas. Leve um presente para aquela funcionária da farmácia que você vai, que está grávida. Alegre o dia dela. Se a sua dificuldade hoje é alguma doença, alegre o seu coração e aceite o convite da espiritualidade para você se amar mais, para você se respeitar mais, para você cuidar mais do seu corpo, da sua alimentação, da sua mente, dos seus momentos de lazer. Isso é vida. Todas essas pausas, todos esses chamados são convites para a gente viver com propósito, para a gente acordar para a vida mesmo, restabelecendo prioridades, compartilhando o nosso amor e não a nossa dor. O que não significa dizer que você vai fingir que não está sentindo dor, não é isso. Você vai sentir essa dor, você vai trabalhar investigando melhor essa dor. Você vai confiar no fluxo da vida porque você está em segurança. O universo é a sua casa segura. E aí você vai se permitir que esse problema seja resolvido em paz, sem precisar da opinião e nem da energia de outra pessoa. Porque quando você compartilha a sua dor, você está interferindo no campo do outro e o outro também vai interferir no seu campo. Então, a depender de como essa pessoa enxergue a vida, isso pode lhe ajudar a levar ou pode também lhe ajudar a ter mais medo. Não existe melhor opinião do que a sua própria. Tenha certeza. Purifique seu coração. Só veja o lado bom das situações. Você merece se sentir bem. E as pessoas ao seu redor também. Mais atitude consciente, menos atitude egóica. E quando a gente fala em auto-amor, muitas vezes as pessoas interpretam de forma equivocada, como se a pessoa fosse egoísta. Muito pelo contrário. Quando a pessoa se ama e se respeita, ela respeita o outro muito mais. Ela já não vai contaminar o outro com seus lixos emocionais. Ela vai estabelecer empatia. E a empatia não significa dizer que eu tenho que ouvir a dor do outro se eu não me sinto pronta para isso. Entende? Se eu também estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, com as minhas frustrações. Agora eu vou dizer ao outro de forma amorosa: eu entendo a sua dor. Eu vou orar por você. Mas nesse momento, eu também estou passando por situações que eu preciso rever. Então eu sugiro que você procure ajuda especializada. Eu já estou procurando a minha ajuda. E é dessa forma que a gente se ajuda. Vamos refletir sobre isso? Com amor e gratidão sempre. Gabi Lacerda. Se você gostou desse programa, comente e compartilhe com os seus amigos.
Além disso, acesse o nosso site escoladoautoamor.com.br. Lá você vai encontrar tudo sobre meus cursos, meus livros e muito mais conteúdo para a sua jornada.